Estamos mais uma vez aqui para louvar, engrandecermos o nosso Deus e pensarmos, refletirmos, não é? Estudarmos um tema, um texto bíblico que nos ajude a prosseguir em nossa caminhada. Ontem nós estivemos aqui em Recife a chamada Marcha para Jesus, um evento que acontece no Brasil inteiro, em todos os estados, evidentemente, conforme todos vocês conhecem e já sabem. São milhares de pessoas, né, que caminham, né, cantando, louvando, engrandecendo ao nosso Deus durante um período, né, normalmente numa tarde, que depois a gente volta para casa satisfeito, contente por aquelas bênçãos que Deus nos providenciou ali também naquele instante. Então essa foi uma maneira muito maravilhosa, querida e fantástica da gente terminar a semana. Foi com a Marcha para Jesus, ontem aqui em nosso estado, né? Nós tivemos alguns representantes da Orla Sul lá, né? Nós queremos dizer que alguns foram lá, estiveram lá com o restante dos milhares de irmãos que estavam ali, né? naquele evento, né? Contudo, eu quero falar sobre um outro tema hoje, que não seja a Marcha para Jesus. Eu estive observando, refletindo, pensando nos acontecimentos dessas últimas 3 semanas, pelo menos, e eu observei que existe uma outra marcha em curso, uma marcha célere, determinada, impactante, forte, que eu apelidei, na verdade, de Marcha da Insensibilidade. Marcha da Insensibilidade. E para chegar a essa conclusão, nesses últimos dias dessa semana que passou, mais ou menos quando eu estava refletindo sobre o tema do sermão, sobre esse sermão, na quinta, na sexta e no sábado, eu comecei a observar algumas notícias que me chegaram. E eu quero compartilhar essas notícias com os irmãos para vermos, na verdade, essa questão da marcha da insensibilidade. Veja bem, o que leva 2 homens a trocarem tiros numa festa de aniversário, culminando com a morte de um, quando aquilo deveria ser a celebração da vida, termina sendo, na verdade, a intromissão da morte na vida das pessoas, acabando com uma festa. Essa foi uma das notícias que nós tivemos nessas últimas 3 semanas, não foi? O que leva um homem a atirar num atendente da McDonald's por conta de uma promoção de R$4, ou como nos Estados Unidos, né, também houve um caso bem semelhante a esse, onde um indivíduo também atirou no atendente da McDonald's por conta de uma batata frita que estava fria naquele instante. O que leva uma pessoa a denegrir a imagem de uma outra de uma forma tão contundente, falando mal dela por trás no trabalho e se fingindo absolutamente amigo dela na presença dela? O que leva, por exemplo, uma outra notícia que nós tivemos essa semana, o que leva uma pessoa a pensar da justiça brasileira quando fazem 10 anos de mais de 200 mortes na Boate Kiss, sem que até hoje um só indivíduo tenha sido condenado, ou preso, ou punido, ou responsabilizado por qualquer coisa daquela morte das mais de 200 pessoas. E essa semana eu vi o semblante das famílias diante de uma decisão mais esdrúxula da justiça, saírem todas tristes daquele tribunal. O que leva um elemento a matar uma criança de 10 anos que sai de casa para comprar pão no bairro e é interceptada no meio do caminho, é morta de uma maneira estúpida e o corpo aparece dias depois? O que leva 2 homens descerem de uma moto e darem 11 tiros num outro elemento, num outro sujeito, num happy hour
de um restaurante que fica num posto de gasolina, lá na esquina da minha rua. E do nosso apartamento nós ouvimos os disparos acontecerem, e esse elemento que também era um indivíduo que tinha uma vida errada, morre em cima da mesa. Esse foi um acontecimento da minha rua, da rua onde eu moro. E talvez tenha sido esse que tenha me impactado mais para que essa reflexão de hoje acontecesse. Todas essas notícias, todos esses acontecimentos têm um denominador comum. Sabe como é o nome desse denominador comum? Insensibilidade. Eu, às vezes, sou meio estranho. Às vezes, me coloco no lugar do bandido, do assassino, do aquele que atirou, né? E eu fico me perguntando assim, se eu fosse aquele cara que atirou, eu voltaria para casa e conseguiria tomar um banho e dormir tranquilamente? Aquele elemento que matou uma menina de 10 anos de idade, ele não estava com insônia, nem preocupado, nem... Não, se tinha uma preocupação de não ser achado, não ser descoberto. Mas não tinha nenhuma preocupação de dormir tranquilo, calmo, sereno. Mesmo tendo cometido uma atrocidade como essa. É isso que eu chamo, na verdade, de marcha da insensibilidade. Enquanto nós outros estamos no meio de uma marcha para Jesus, enquanto nós outros estamos no meio de uma marcha em que se prega o amor, o carinho, se prega, na verdade, a paz entre as pessoas, eu vejo a humanidade numa outra marcha completamente diferente, que eu chamo, na verdade, de marcha da insensibilidade. Olhando para esse macro cenário, juntando essas pecinhas desse quebra-cabeça de horror, a gente tem que se perguntar, como é possível uma coisa dessas? Como é possível uma coisa assim? Quem vai nos responder essa pergunta é o apóstolo Paulo. E eu convido você a abrir as suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17. E ele vai nos mostrar, nos ensinar, nos dizer como é que as pessoas se tornam tão insensíveis assim, como estes indivíduos que eu acabei de descrever. Indivíduos que dão tiro em pessoas por conta de R$4. Indivíduos que dão tiro em pessoas por conta de uma batata frita fria. Indivíduos que parece que não têm nenhuma preocupação, nenhuma sensibilidade com a vida do outro no dia a dia. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até o 23, 24, nos diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento ou sensibilidade, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou da velha natureza humana, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais deste novo homem. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto. Nós terminamos na primeira frase do versículo 24. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença, queremos Te agradecer esse momento que estamos aqui para refletir, pensar sobre a Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça nos alcance, que Teu amor esteja conosco. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, nada mais do que isso, mas que a palavra seja Tua, absolutamente Tua, e que o Teu Divino Espírito Santo encha esse espaço, falando a cada coração que está presente aqui nesta manhã. É a nossa sincera oração no nome de Jesus. Amém e amém.
A pergunta a ser respondida aqui, a partir dessa questão que foi levantada, é: quais são os passos que as pessoas dão para entrar nessa marcha da insensibilidade, para andar a passos largos nesse caminho do mal, exatamente? Olha só o seguinte, a frase primeira do versículo 17, ela diz assim: eu rogo-vos que não andeis na vaidade da vossa mente. Não andeis na vaidade da vossa mente. Então, o primeiro passo para você entrar nessa marcha da insensibilidade, caminhar a passos largos em direção ao mal, é você ter uma mente governada pela vaidade da vossa mente, conforme o texto diz aqui. Entenda bem que vaidade aqui não significa necessariamente vaidade da forma como nós entendemos no português. Nós entendemos vaidade no português como cuidado muito forte com a aparência, não é assim? Um indivíduo se esmerar muito na sua produção pessoal, perfumes, roupas, né? E etc. Não, a palavra vaidade lá no nosso grego aqui, e usada nessa palavrinha aqui, não significa exatamente isso. Não é cuidado com a aparência, não é cuidado com roupas, modas, carros e etc. Não é nem vaidade no sentido intelectual, de você se envaidecer pelo seu conhecimento, não. Vaidade no grego significa vazio, vão, fútil, futilidade, uma coisa sem propósito, uma coisa sem consistência, algo que só tem aparência e não tem conteúdo. É assim que Paulo está dizendo para a gente que o primeiro passo na marcha da insensibilidade é justamente você ter ou cultivar uma mente que ela é vazia. Vazia. Ou ainda é melhor que possamos dizer assim, uma mente cheia daquilo que é absolutamente vazio, entendeu? Não é que essa mente seja vazia porque não tem nada dentro dela, mas ela é vazia porque as coisas que existem dentro dela são absolutamente sem consistência, sem conteúdo, sem propósito. Essa mente é uma mente vazia, mas cheia daquilo que não representa nada. É uma mente encantada com o supérfluo. Olhe para o seu redor e verifique se a maioria das pessoas que vivem ao seu redor, principalmente aquelas que não têm uma relação com Deus, perceba nelas essa valorização do que é supérfluo. Não é? Os indivíduos estão brigando por coisas que você diz assim, cara, pelo amor de Deus, que é isso? Você já entendeu, já viu o papo dessas pessoas? Lá na rua onde eu moro, na outra esquina, tem um outro restaurante que as mesas dele invadiram as calçadas, né? E toda vez que eu passo por ele para ir para o mercadinho, comprar alguma coisa, etc., é impossível a gente não ouvir o papo das pessoas ali. Porque eles estão na calçada, e eu faço questão de passar no meio deles, então. Se eles estão na calçada, então eu passo no meio deles, não vou passar no meio da rua. Enfim, passo no meio deles, é impossível não escutar. Mas o que eu escuto ali é tão fútil, supérfluo, vazio. As pessoas estão sentadas numa mesa de um restaurante discutindo o nada com nada. Aqui se aplicaria muito bem aquela frase do Eclesiastes, não é? Que diz que vaidade de vaidade é simplesmente você correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Vaidade é isso. É você correr atrás do nada, absolutamente nada. Também aqui se aplica o ditado popular que diz assim, que mente vazia é a oficina do diabo, para que ele trabalhe dentro dela da melhor maneira possível. A segunda palavra dessa pequena frase, né, na vaidade da vossa mente. Então, a segunda palavra dessa frase é a palavra mente. Essa palavra mente, ela significa pensamento, imaginação, disposição, faculdade de pensar. Ela significa, na verdade, a sua razão, a sua inteligência interior, a sua inteligência da alma,
que faz você, na verdade, entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o que o texto está dizendo para a gente é assim, é que essas pessoas que estão dentro dessa marcha da insensibilidade, o primeiro passo delas é que esse aparato dessa inteligência da alma está absolutamente comprometido pelo nada, pelo vazio, pelo supérfluo, pelo fútil. É isso o que ele está dizendo. É pela valorização daquilo que não tem valor. Quando nós juntamos essas duas palavras, nós chegamos à conclusão de que andar na vaidade da mente é adorar aquilo que é vão, aquilo que é vazio, aquilo que é nada, aquilo que não tem valor, aquilo que é fútil. É simplesmente isso e nada mais. Isso precisa vir para a gente começar a pensar assim, eu estou enchendo a minha mente do quê? Eu estou alimentando o meu pensar do quê? A Bíblia diz assim que tudo aquilo que é puro, santo, agradável ao Senhor, é disso que deve se ocupar o nosso pensamento. Do que é que eu estou ocupando a minha mente para não entrar nessa marcha da insensibilidade, porque senão daqui a pouco eu vou começar a valorizar aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que não tem sentido nenhum. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Uma mente vazia, ela se enche de qualquer coisa. Entendeu? Uma mente que está vazia, ela se enche de qualquer coisa. Se você não administra a forma como você enche essa sua mente, você vai começar a enchê-la daquilo que não tem valor nenhum. Simplesmente. E nada mais além disso. Pegue uma letra, por exemplo, de uma música dessas atuais aí da canção popular brasileira, se é que a gente pode chamar assim, né? Bem embalada, ritmo envolvente. Mas pegue a letra dela, esprema, 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 esprema. E não vai sair nenhum dedo do caldo de cana esperado. Nem um dedo desse caldo de cana esperado vai sair, porque é simplesmente pegar uma, duas frases, repetir, 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 e você vai embalado no ritmo, envolvente, 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 e você começa a valorizar aquilo que não diz nada. Pegue muitos filmes que é a mesma coisa. Não tem moral da história mais. Tem uma história raquítica, esfarrapada, violenta muitas vezes, e nada mais além disso que possa a gente dizer assim, ficou uma substância aqui. Não fica nada no final. Enfim, andar na vaidade da mente não significa ter uma mente oca, mas ter uma mente cheia de coisas que são ocas, entendeu? Andar na vaidade da mente não significa ter uma mente vazia, mas ter uma mente cheia de coisas ocas, de coisas que não fazem sentido nenhum, que não tem valor nenhum, que na verdade causam mais prejuízo para si mesmo do que para os outros. Segundo passo na marcha da vaidade é a próxima frase, desse mesmo capítulo 4, versículo 18, quando a gente lê assim, obscurecidos no entendimento, obscurecidos no entendimento. Perceba mais uma vez que essa frase é uma frasezinha de duas palavrinhas só, obscurecidos e entendimento. Obscurecidos e entendimento. Parece até um paralelismo, uma espécie de poesia hebraica, onde você repetia a frase de cima com palavras diferentes embaixo. Em cima diz, na vaidade da mente, duas palavrinhas, vaidade e mente. Embaixo diz, obscurecidos no entendimento. Mas aqui também, do mesmo jeito, essas palavras merecem que a gente entenda. A palavra obscurecidos vem de obscuridade, de estar no escuro, sem iluminação qualquer tipo de iluminação. Seja a iluminação vinda da racionalidade, da mente, da razão, do pensar, do refletir, que lança luz sobre o cenário em que nós estamos, ou seja, a revelação de Deus, do Espírito Santo,
que na verdade também clareia o nosso pensar, o nosso visualizar, o contexto em que nós estamos inseridos. Entende? Todo mundo que estudou aqui já ouviu falar da Idade das Trevas, né? E do Iluminismo, não já? É básico, né? Para estudar e para vestibular, né? Essas coisas e tal. Você tem que estudar a Idade das Trevas. O que era a Idade das Trevas? A Idade das Trevas era uma idade, foi um período da história, normalmente a Idade Média é classificada assim, porque era visto como o domínio das trevas, né? Era o domínio de quem não tinha luz, de quem não tinha racionalidade, não tinha pensar, nada mais além disso daí. E o iluminismo, ao contrário, com o renascentismo, é o período em que se valoriza a razão, o pensar, as pessoas, a cultura e etc. E se deixa Deus meio de lado. Diz que a Idade das Trevas é o domínio da igreja e que a Idade da Luz seria o domínio da razão para as pessoas. Certamente que nesse texto aqui, as palavras que Paulo usa, elas dizem que existe uma treva total. Ele diz que assim, que essas pessoas que são obscurecidas em sua mente, elas nem têm a luz da razão, da racionalidade, do pensar sobre o que está fazendo, e nem têm tampouco a luz de Deus que as ilumine para entender o contexto em que estão vivendo. Aqui é treva total. Essa obscuridade é treva total. A Nova Versão Internacional, ela tem ela traduz, ela foi muito feliz na tradução dela, ela diz assim: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. A mente dessas pessoas que estão nessa marcha da insensibilidade, ela está mergulhada na escuridão. E esses indivíduos andam sem rumo algum. Mergulhada aqui é uma palavra muito adequada para representar essa situação. Significa que esses indivíduos estão imersos, submersos na escuridão da vossa própria mente. Entendeu? Esses indivíduos estão como se estivesse lá no fundo do oceano, onde não tem luz nenhuma para iluminar nada. Não é simplesmente faltou luz e daqui a pouco chega quando a gente está acostumado, não. Não é isso, não. É aquilo que, na verdade, João, no capítulo 3, versículo 19, vai dizer. Ele diz assim: a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus, eram ruins, eram malignos. E por isso as pessoas amavam mais as trevas, a escuridão, do que a luz. Eu, quando fico a pensar nisso aqui, eu digo assim, eu me pergunto, né, como é possível alguém amar mais as trevas do que a luz? Como é possível? Mas às vezes nós estamos tão envolvidos e tão certos das nossas convicções e da nossa razão, das nossas verdades, dos nossos parâmetros, dos nossos paradigmas, que nós ficamos completamente cegos à realidade que nos rodeia. E por mais que as pessoas digam assim, não está vendo isso não, menino? Você diz, não é assim não. É do jeito que eu estou pensando aqui. E esse é o momento que nós estamos mais envolvidos nas nossas trevas. Esse é o momento que nós estamos mais envolvidos nos nossos erros. Esse é o momento que nós estamos mais envolvidos nos nossos disparates de entendimento sobre a realidade da nossa vida. É quando a gente fica sozinho, mergulhado na escuridão da nossa mente, tentando não sair dos nossos erros, porque a gente está amando mais as trevas do que a luz. Nós estamos mergulhados em nossos erros. Nesses instantes, nós ficamos dando voltas ao redor da nossa própria escuridão mental, completamente sem rumo, completamente sem direção, completamente, na verdade, sem significado nenhum. A gente fica dando volta em torno da nossa própria vida, andando na escuridão. É como a NVT traduz. Ela diz exatamente isso. Ela diz assim: mergulhados na escuridão da sua
alma, da sua mente, esses indivíduos andam sem rumo, sem direção. Quando nós falamos da outra palavra aqui, a palavra entendimento, ela significa faculdade da razão. Aquilo que deveria em nós servir para que a gente entendesse a realidade, para que a gente interpretasse a realidade, que a gente pudesse analisar cenários nos quais estamos envolvidos e entender dentro desses cenários o que é o certo e o que é errado. Mas só que essa faculdade ela está comprometida pela escuridão em que a nossa mente está envolvida. Entendeu? Por essa escuridão. Nesse caso, o que existe, sabe o que é? É uma espécie de apagão mental, intelectual, racional, em que nós nos tornamos, na verdade, quase que animais agindo pelo instinto, sem sensibilidade nenhuma. Porque a nossa mente, ela não só apenas está cheia de coisas ocas, mas ela está completamente na escuridão do entendimento. A gente não entende, mas é assim que acontece. Então, é impossível essas pessoas sequer verem o bem, quanto mais fazer o bem. Porque elas estão totalmente tomadas pelas trevas em sua mente. Não é por acaso que a primeira palavra bíblica que nós lemos de Deus para o homem é aquela que diz assim, haja luz. Não é? Deus criou os céus e a terra, tal. Versículo 1 de Gênesis é como se fosse um anúncio, não é? A lei. Mas a primeira palavra no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, é haja luz. Haja luz. Haja luz. O que Deus está dizendo é haja entendimento, haja visualização, haja reflexão, haja pensamento, haja, na verdade, você entender o que é que eu quero para a sua vida. Não é à toa também que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13, assim, vós sois o quê? Luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês andando, vivendo o reino de Deus, vocês estão sendo a luz para esse mundo. A forma que esse mundo deveria entender, visualizar a vida como ela é verdadeiramente. Ou seja, ainda lembrando de João capítulo 8, versículo de número 12, a gente lê assim, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entende? Onde é que essa luz vai estar? Aqui. Essa luz da qual Deus está falando, ela vai entrar e vai iluminar a nossa mente, para que a gente enxergue a realidade como ela é, para que a gente não seja enganado, para que a gente viva a vida que Deus quer que a gente verdadeiramente viva. A luz, portanto, ela nos traz iluminação, ela nos traz foco, ela nos traz aquecimento, para que a gente possa verdadeiramente andar nos caminhos de Deus. Veja lá como o texto começa dizendo, não andeis como os gentios. Esse texto aqui. Não andeis como os gentios. Não andeis como os estranhos. Não andeis como os estrangeiros. Não andeis como aqueles indivíduos que não tem nada a ver com a proposta de Deus para a sua vida. Em outras palavras, é exatamente isso. Não ande em círculos pensando que a sua vida está seguindo em frente, porque ela não está. Não ande em círculo. Eu quero concluir dizendo assim, só recapitulando. Primeira coisa, como resultado desses dois passos, que é andar na vaidade da mente e andar obscurecido no seu entendimento, como resultado desses dois passos que nós damos nessa marcha da insensibilidade, 3 consequências vão acontecer, segundo esse mesmo texto bíblico aí. A primeira consequência é que estes indivíduos que dão esses dois passos, que vivem dentro desses dois passos, eles se separam da vida de Deus pela ignorância.
Não é assim que diz o texto? Vamos voltar para ele lá, para a gente lembrar. Diz exatamente assim: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Separados da vida de Deus pela ignorância. Observe que o texto não diz que a ignorância está neles, mas que eles vivem num estado de ignorância. Essa ignorância existe dentro desses indivíduos. Quando a gente vive por uma mente pautada pela vaidade, uma mente vazia, mas cheia de coisas ocas. Quando a gente vive com a mente obscurecida, na escuridão, mergulhada na escuridão do entendimento, primeira consequência disso é que nós nos separamos de Deus. Deus se separa de nós, pela ignorância que nós temos de quem é Deus. Tente falar de Deus para uma dessas pessoas, você vai ver o que você vai ouvir. Tente, e você vai ver o que você vai ouvir. Essas pessoas estão alheias à modalidade da vida divina. Não existe. Esse estilo de ser divino não existe para elas. Elas são alienadas desse existir divino. Não tem como eles conhecerem isso. Não tem como eles conhecerem isso. Mas isso acontece pela ignorância. E ignorância no grego é uma palavra muito interessante. É a palavra agonia. Agonia. A, de ausência, e gonia, que significa conhecimento. Ou seja, ignorância é a ausência de conhecimento. Entende? Mas eu também, trazendo a palavra literalmente de lá para cá, poderia dizer assim que, na verdade, essas pessoas vivem a agonia de não conhecer a Deus. A agonia de estar preso numa mente escura, numa mente em que não existe luz nenhuma, absolutamente nenhuma. Uma das piores histórias de morte que eu já vi até hoje foi contada por um pastor da minha primeira igreja, a igreja onde eu me converti, quando ele falou de alguém da família dele que estava à beira do leito da morte e que tinha sido uma pessoa que estava totalmente envolvida nas trevas, etc. E esse indivíduo morreu ao meio-dia, de olhos abertos, e dizendo assim: cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Onde está a luz? Eu jamais me esqueci dessa história. Misericórdia. Misericórdia. Você entende qual é a agonia da ausência de Deus, da ignorância da ausência de Deus? É exatamente essa. A segunda consequência desses indivíduos que estão na marcha da insensibilidade é o endurecimento do coração. Também está aí o texto, não é? Ele continua exatamente dizendo isso. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. Este endurecimento do coração significa que a alma está petrificada. O endurecimento é o cimento da alma petrificada para qualquer sentimento. Ou seja, não existe sentimento nessas pessoas. Não existe sentimentos. Porque a sua alma está petrificada, o seu coração está endurecido. O coração aqui é sinônimo de alma, não é? O coração dessas pessoas está endurecido, petrificado, cimentado para qualquer tipo de sentimento que você possa imaginar. É por isso que Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele vai dizer assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, arrancarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Entenda. Coração de pedra não tem conserto. Percebeu o que o texto está dizendo por trás aqui? Ele diz: eu arrancarei o coração de pedra
e darei um novo coração de... Deus não vai consertar o coração endurecido, petrificado. Entendeu? Não. Não há o que fazer. É tirar e transplantar. Porque só com um novo coração de carne é que vai novamente começar a circular o sangue do Cordeiro dentro de você, meu querido. E aí sim, você vai ter novamente os sentimentos que você precisa ter. E não mais esse coração enrijecido, endurecido de pedra de forma alguma. Não se conserta, portanto, o coração petrificado, se transplanta, se tira, se coloca o coração de Deus em você nesse momento. A terceira consequência está aí no versículo 19, que eu vou ler na NVT. Ele diz assim: tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres, não só apenas sexuais, e praticam avidamente toda espécie de impureza. Você está entendendo o mergulho que a gente está dando aqui hoje? O mergulho catastrófico que a gente está dando aqui hoje não é fácil. Não é fácil. Essa é a terceira consequência. É aqui onde eu queria chegar. Para explicar todas aquelas notícias que eu li lá no começo. Como é que o indivíduo mata uma criança de 10 anos e vai-se embora para casa como se tivesse feito nada? Como é que o indivíduo larga bala no outro por conta de R$4? Como é que o indivíduo comete essas atrocidades todas? Porque tornaram-se insensíveis. Mas primeiro tiveram os degraus. Primeiro, a mente deles ficou cheia de vaidade, cheia de coisas ocas. Segundo, eles deram lugar para que as trevas entrassem dentro dessa mente e obscurecessem o entendimento. Terceiro, se separaram de Deus. Quarto lugar, o coração ficou endurecido. Em quinto lugar, então, eles se tornaram completamente insensíveis. Insensíveis. Por isso, avidamente, com prazer, com força, com ímpeto, com vontade, com gosto, eles praticam todo tipo de impureza, de impiedade e de maldade, consequentemente. Aqui chegamos à resposta que eu queria dar aos irmãos quando levantei todas aquelas perguntas naquele momento, naquele instante ali. Quando nós nos tornamos totalmente insensíveis, nós somos capazes de fazer qualquer tipo de atrocidade, inclusive aquelas que eu citei no começo. Mas só quando nós nos tornamos totalmente insensíveis em nossa vida. Esta é a marcha da insensibilidade. Ela começa com as mentes cheias de coisas vazias, ela caminha na obscuridade, na escuridão da mente mergulhada nessa treva, ela dá continuidade a uma vida totalmente separada de Deus, ela torna o nosso coração endurecido e ela nos torna insensíveis. Eu espero que nenhum de nós esteja nem com um dedo mindinho do pé nesse caminho da insensibilidade. Mas eu trouxe essa reflexão hoje para vocês, que eu sei que ela é meia pesada, né? Para que a gente entenda o mundo em que nós estamos vivendo. Para que a gente possa olhar para essas coisas e entender assim, agora eu entendo por que as pessoas chegam a um nível tão baixo, tão cruel, tão difícil como essas pessoas chegam. É por isso. E eu quero finalizar dizendo que não é difícil a gente dar o passo contrário. É a continuação do texto. Leia comigo aí. E diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e neles fostes ensinado,
como está a verdade em Deus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis, se livrem dessa velha natureza humana, essa corrompida pelo engano. Se livre disso. E aí vem um versículo melhor, que é o dos 23. E vos renoveis no espírito da vossa, o quê? Mente. Você entende que tudo é aqui? A vaidade da mente, a escuridão da mente, ou então a renovação da mente em Cristo Jesus. É difícil fazer isso, pastor? Não. A vida divina, contrária dessa que eu acabei de descrever, é difícil? Não. Sabe por que não? É simples assim, ó. O texto continua dizendo assim, ó, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, não dê oportunidade ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, agora trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aqueles que não têm nada, absolutamente nada. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mas só aquele que for para promover a edificação, que dê graça aos que ouvem. Não é difícil a gente ter a mente divina. Basta você não mentir mais, não roubar mais, não enganar mais, nenhuma dessas coisas mais. É simples assim. Mas é preciso que essa renovação esteja dentro da nossa mente. Se não tiver aí, não resolve. Você que me ouve nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei quando é que você vai me ouvir, procure pensar nisso seriamente. Se a sua mente está sendo alimentada pelas vaidades da vida, se a sua mente está mergulhada na escuridão, só pensa de fazer um mal para o outro, se a sua mente já está produzindo em você uma apatia em relação a Deus extraordinária, se essa sua mente, na verdade, ela já está hoje obscurecida, mergulhada na escuridão, se essa sua mente hoje já está totalmente insensível. Tem uma coisa que eu pensei ontem dizer, que eu não vou deixar de dizer hoje de jeito nenhum. Eu quero falar especificamente para aqueles indivíduos que hoje em dia tornou-se uma moda também, né, nessa questão do que eu estou falando, né, de notícias, que é justamente aquela questão de dizer assim, ex-maridos, né, que matam mulheres, né? Não tem isso também agora, né? Um bocado de homem recalcado, um bocado de homem que não sabe o que é a vida e começam a matar esposas, ou namoradas, ou noivas que o deixaram. Veja como é a mente obscurecida dessa pessoa. Eu quero fazer só uma pergunta para essas pessoas. Me diga uma coisa. Se você conseguir realmente matar essa pessoa que é a mãe de seus filhos, e vamos dizer que você se saia bem disso aí, ninguém nem descubra você. O que é que você está me dizendo? Você está me dizendo que nunca mais você vai colocar a mão em outra mulher? O que é que você está me dizendo? Você está me dizendo que você vai fazer voto de castidade daí em diante? Você percebe como a mente dessas pessoas está obscurecida e tomada pelo que é diabólico? Por que não deixar a mulher, a mãe de teus filhos, então, viva? Eu lembro de uma amiga minha que um dia disse para mim assim, muito triste, chorosa, alguém tinha acabado o relacionamento com ela, ela disse assim, Antônio, eu estou chorando muito aqui, mas homem é que nem biscoito, vai um, vem 18. Mente obscurecida, obscurecido de mente que está pensando em matar uma pessoa que você já tanto amou, saiba de duas coisas. Primeiro, eu garanto que você não vai fazer voto de castidade. Segundo, não pense que nunca os seus filhos vão lhe perdoar. Aliás, eles podem até lhe perdoar, mas nunca vão dizer que você esteve certo ao fazer isso. Saia desse nível de mente mergulhada na escuridão, preenchida pelo oco, pelo vazio, e renove o espírito da sua mente,
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso apelo para você no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.